Oi, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Caramba, já é o quarto. Tamo indo. Eu vou falar sobre perfeição. Poxa, mas que tema? Como assim perfeição? Eu tô realmente estimulado por esse filme. Pelo filme que eu já assisti faz um tempo, mas ele ficou na minha cabeça e, e eu queria muito falar sobre ele. Porque o filme Dias Perfeitos, ele traz um zilhão de reflexões. Eu não vou dar conta de todas aqui, óbvio, mas eu queria pontuar algumas coisas, queria falar sobre algumas coisas que tem muito a ver com filosofia e também, por que não, com a viagem de moto que eu fiz e sobre as coisas que a gente tem na vida. Vamos falar um pouco sobre os dias perfeitos e se essa perfeição de fato existe? É possível? Legal que você está aqui comigo. Vamos lá? Vamos pensar. Oi, hoje você não vai comigo na garupa. Eu tenho uma outra proposta para você. Que tal se a gente conversasse um pouco sobre perfeição? Seria legal. Vamos tentar? O filme fala sobre um personagem chamado Hirayama. E, e ele é um personagem que quase que não fala no filme, mas ele tem um gesto e, e tudo que permeia o filme com relação às ações dele são muito interessantes. Mas acho que vale a pena a gente ressaltar que a ideia do filme nasce com um Wim Wenders sendo solicitado para filmar ou gravar alguma coisa sobre os banheiros de Tóquio. São 17 banheiros que foram desenvolvidos por grandes nomes da arquitetura. E foram desenvolvidos por conta da Olimpíada de Tóquio. E são verdadeiras obras de arte. E o filme acabou tomando esse rumo, né, de mostrar a vida do Hirayama, porque o Wim Wenders ele não se contenta com simplesmente retratar uma arquitetura ou uma questão estética. Ele vai bem mais fundo. O filme nasce e retrata a vida de um limpador de banheiros, que é o Hirayama, vivido pelo ator Koji Yakusho. Numa entrevista que o Wim Wenders dá, ele diz o seguinte, perguntado como é que ele escolheu Koji Yakusho para ser o ator principal, ele falou assim, porque ele falava com o olhar. E isso é incrível, porque essa ideia de falar com o olhar, né, me remete imediatamente à ideia de Platão, quando ele diz que os olhos são as janelas da alma, né? Isso é incrível. E essa é a tônica do filme, né? O Hirayama fala muito pouco, mas a expressão facial dele, ela é incrível. E isso, para mim, é uma tônica do filme. Mas por que eu estou falando desse filme, citando esse filme, e, em especial, o filme tem o nome de Dias Perfeitos? Tá, vamos lá. Vamos entender por quê. Quando eu fiz quando eu coloquei na cabeça que eu poderia atravessar a Cordilheira dos Andes de motocicleta, eu coloquei também na minha cabeça que tinha que ser a melhor motocicleta, a melhor, o melhor planejamento, os melhores equipamentos, tudo tinha que ser muito bom, né? E por conta disso, esperando o melhor,
procurando o melhor, eu quase perco a viagem. E hoje, mais velho, bem mais velho, eu vejo que as coisas precisam ser simples. Na verdade, não importava a motocicleta, nem importava os equipamentos, porque boa parte dos equipamentos eu acabei levando e nem usei. Boa parte das ferramentas eu acabei levando e nem usei. Ainda bem. Mas uma coisa de simplicidade mesmo, que eu acho que é importante. E o filme traz isso. Quero falar especificamente agora dessa relação com o filme. O Hirayama, ele é um cara que ele tem a capacidade de, ao sair de casa para o trabalho, que é limpar banheiros, ele tem a capacidade de respirar fundo ao abrir a sua porta, olhar para o céu e sorrir. Mesmo sabendo que o dia não é perfeito, mas ele recebe as coisas da vida dele com uma simplicidade como se fossem perfeitas. E é muito interessante esse trajeto do personagem, porque ele traz à tona vários pensamentos a respeito da felicidade, da realização dos desejos, das ambições. Ele é um cara que tem uma hortinha, cultiva suas plantas, lê os seus livros, ouve suas músicas. A trilha sonora do filme é excelente. Tudo bem que tem uma relação cultural muito forte aí, porque a literatura é estadunidense, as músicas são estadunidenses, mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar da capacidade que ele tem de olhar para as coisas com alegria, a capacidade que ele tem para olhar para as coisas com aceitação, mas não submissão, simplesmente aceitação. Isso é muito interessante no filme. O Hirayama, ele tem uns rituais, assim. E um dos rituais que ele tem é de tentar captar a beleza nas coisas simples. A perfeição das coisas simples. E ele vive com uma máquina fotográfica na mão. E ele tira várias imagens, várias fotos da copa de uma árvore. Ele tira várias fotos da copa de uma árvore e é uma câmera analógica, com filme. Muitos de vocês da era digital talvez nem saibam do que eu estou falando, mas um filme. E ele faz as fotos e tem uma coisa muito interessante que é uma coisa do analógico, né? Que ele faz as fotos e depois tem que esperar para as fotos ficarem prontas, como era antigamente com os filmes. Então tem essa velocidade, sabe? Calma, a foto não está imediata. E eu acho que é interessante isso porque a foto se configura na cabeça dele primeiro. Ele vê a copa da árvore, imagina a foto, e depois ele tem que esperar para ver se a foto saiu exatamente do jeito que ele imaginou, do jeito que ele viu. E curiosamente, quando ele pegava a revelação dessas fotos, ele jogava algumas fora. Porque não era. Pô, mas ele esperou tanto tempo. Ele esperou o tempo para revelar a fotografia, e a fotografia se mostrou incompetente para traduzir a imagem que ele estava vendo. Isso é bem bacana do filme, para mim, que amo fotografia, e tinha que ser a fotografia, né? Porque é a fotografia que congela o instante e não tem jeito. E falando dessa coisa da fotografia,
Tem uma palavra em japonês que se diz komorebi. Komorebi fala sobre um facho de luz que atravessa as coisas. Um raio de luz que se faz. É exatamente como ele vê na copa das árvores. E ele se alegra com aquele facho de luz. E ele acha aquilo incrível. E ele sente prazer. Ele acha aquilo perfeito. Isso é muito interessante no filme. Fiquei um pouco preocupado quando eu comecei a pensar nessa estrutura de falar assim, vou dar spoiler, mas não tem spoiler. O filme é simplesmente um dia perfeito para um cara que tem os seus rituais e que aceita a vida como ela é. E é um cara de contemplação. Você já parou para pensar na palavra contemplar? Pode ser uma tremenda bobagem que eu vou falar aqui agora, mas contemplar é tornar um templo aquilo que você está olhando. Eu me lembro quando eu fui pela primeira vez à Foz do Rio São Francisco, quando eu parei ali na Foz e olhei para aquela paisagem e contemplei, e até hoje essa paisagem é um templo dentro de mim. E é isso, contemplar. E o Hirayama, no filme, ele simplesmente contempla. Ele faz com que todas as coisas simples e que ele julga perfeita, as coisas que ele julga perfeitas, né, simplesmente se tornem um templo dentro do coração dele. Seja a música que ele ouve, seja o livro que ele lê, ou o facho de luz passando pelas copas das árvores que ele é tão apaixonado. E isso me faz lembrar uma coisa que eu aprendi em filosofia. O filme fala muito sobre essa relação de, luz e de sombra. E eu peguei essa tomada aqui muito por acaso, mas a projeção da sombra da minha motocicleta na parede. Tem um dado momento do filme que ele encontra um outro homem e eles passam a conversar, tem uma relação ali de uma primeira amizade, né? E eles conversam e aí, num dado momento, um homem levanta a questão se uma sombra sobreposta à outra fica mais escura. E aí eles brincam, simplesmente um pisando na sombra do outro, um sobrepondo a sombra do outro, e essa brincadeira com a sombra e com a luz, ela é incrível. E tá bem bacana essa sombra da moto. É isso. É simples assim. E essa coisa que eu aprendi em filosofia é de um filósofo chamado Maurice Merleau-Ponty. Ele tem um texto sobre a dúvida de Cézanne. Cézanne, pintor, né, que pintava um monte e pintou um monte exaustivamente, várias e várias vezes. Ele pintou o Monte Santa Vitória e ele queria dar conta de todas as nuances daquele monte, a luz, a sombra, a cor. E incrível, né? Porque ele queria dar conta dessas coisas. Ele queria dar conta da totalidade do objeto. Ou melhor, não traduzir o objeto apenas na sua superfície, apenas na sua forma, mas mergulhar no objeto, ir a fundo,
ver o que esse objeto de fato representa. E o Hirayama eu acho que faz um pouco isso, né? Com a foto que ele faz das copas das árvores. Ele quer aquilo, ele quer poder traduzir tudo aquilo que aquele facho de luz faz quando atravessa as árvores. Eu vou ler um trecho do texto do Maurice Merleau-Ponty, A Dúvida de Cézanne, só para a gente ter uma ideia. Aqui o texto do Merleau-Ponty, A Dúvida de Cézanne. Vou citar aqui um trechinho do texto. Eram-lhe necessárias 100 sessões de trabalho para uma natureza morta, 150 de poses para um retrato. O que chamamos sua obra, para ele, era apenas a tentativa e a abordagem de sua pintura. Esse texto do Merleau-Ponty, ele retrata a vontade, né, o desejo de retratar a realidade absoluta do objeto, né, em todas as suas nuances, um mergulho mais profundo nesse objeto. E o Hirayama ele faz isso nos Dias Perfeitos, sabe? Ele não importa se é a copa da árvore, ou se é uma textura, ou se é uma plantinha que ele salva, ou se é um transeunte que caminha pela rua, ou se é um morador de rua fazendo tai chi sozinho no meio de um bosque. Ele consegue captar a beleza dessas coisas simples e ele insiste, né? Ele insiste nisso. E isso é muito interessante no filme. E me fez lembrar o grande filósofo existencialista, metade do século XX ali, o nosso querido Maurice Merleau-Ponty. Espero que você tenha gostado. É isso. Várias e várias vezes para tentar dar conta de uma realidade. Se eu fosse você, eu assistiria Dias Perfeitos e refletiria sobre a importância da gente reconhecer o prazer das coisas simples, a alegria das coisas simples, tudo que a simplicidade pode nos trazer de felicidade. Numa época onde tudo é regulado pelo sucesso, pela performance, pelo êxito. Você é alguém quando você atinge um topo, um pico. E a gente esquece de tanta coisa boa, de tanta coisa simples e de tanta coisa que realmente faz a vida ter sentido. Depois que eu assisti Dias Perfeitos, eu sou uma pessoa um pouco mais atenta para essa simplicidade. E o dia pode ser perfeito, a vida não. Esse dia pode ser perfeito, amanhã pode não ser. O Hirayama ele repetia sempre os mesmos rituais porque acho que era um pouco a segurança que ele tinha de que o dia seria perfeito. E ele gostava. E ele tratava o ofício dele de lavar banheiros com alegria e com uma noção de importância muito grande. Noção de importância que, sem dúvida alguma, tem. E que a gente esquece. Enfim. Eu ia fazer um outro vídeo sobre identidade que eu estou querendo fazer
já faz um tempo, de ir até ir até a minha cidade e gravar alguma coisa lá, tal. Vou ver se eu consigo. Agora, no próximo final de semana, quem sabe. Mas eu acho que seria bacana se você pudesse dar uma olhada nesse, nesse filme. Você vai gostar, tenho certeza. E eu queria dizer, para finalizar, que o mais legal de gravar esses vídeos é o mergulho que a gente faz nas coisas, sabe? É estudar e conhecer visões diferentes. Esse vídeo é muito inspirado num texto que eu vou deixar o, o link aqui, fixado no primeiro comentário, do Francisco Escorcin. Ele faz uma abordagem bacana sobre o filme e tantas outras coisas que eu vi também sobre esse filme, é, e o que me levou de volta para o texto do Merleau-Ponty, que eu tinha lido na faculdade ainda. E quando eu vi o, o Hirayama fazendo as suas fotos, exaustivas fotos da Copa das Árvores, eu me lembrei imediatamente do Cézanne e do texto do Maurice Merleau-Ponty. E, pô, isso aqui tá legal, isso tá bacana. E eu queria muito poder passar esse prazer para vocês. Eu tô tentando ser não muito chato com relação a texto e essas coisas todas, mas tem tanta coisa boa que vale a pena a gente conhecer. Então, fica aí, fica a dica. Fica a dica do texto, do Merleau-Ponty, do Escorcin, de tantas outras resenhas sobre o filme, Dias Perfeitos, vale a pena ver. E, acima de tudo, assistir o filme, mas assista uma, duas, três vezes, porque é tanto detalhe, é tanta coisa, é uma riqueza e vale a pena. Tá bom? Então, ó, se você curtiu, dá aquele joinha. Se você quer indicar o canal para outras pessoas, pô, faz isso. Dá lá o joinha, clica lá em inscrever se você não é inscrito. E vamos fazer isso aqui ser realmente um campo de debate, de conhecimento, de troca de ideia. E eu comecei, estava dia claro, já escureceu bastante. Eu peço desculpas pela luz, mas no comecinho vai ser isso aí. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê.